Nós falamos na aula passada sobre os receptores de estiramento, né? Falamos sobre os reflexos neuromusculares. A gente viu que, basicamente, eles se subdividem em duas subcategorias, né, de reflexos: segmentares e os intersegmentares. E viu que esses reflexos segmentares, eles são mais simples, né, e são relacionados aos reflexos nociceptivos, relacionados à dor, né, com a característica de serem os potenciais de ação para acontecer, eles passam por um único segmento do sistema nervoso, né? Depois a gente viu que os reflexos mais complexos, onde vários segmentos estão envolvidos para que a resposta aconteça, ele normalmente são classificados como reflexos intersegmentares, né? Então precisa envolver mais áreas do sistema nervoso, mais segmentos do sistema nervoso, para que efetivamente eles ocorram adequadamente, né? Mas a gente viu que, em função disso, esses reflexos eles envolvem, né, diversas estruturas, não só no músculo, né, nas células musculares, dando uma diferença entre as células do músculo, as células que nós chamamos intrafusais e as células extrafusais. As células intrafusais são aquelas que estão inseridas no meio da musculatura, né, dentro de uma estrutura que é chamada fuso muscular. A gente viu que esse fuso ele dá informações para o sistema nervoso, leva informações por uma via aferente, neurônio aferente, dizendo ao sistema nervoso sobre o comprimento da massa muscular, né, em que ele está inserido. Enquanto que o órgão tendinoso de Golgi, que é um outro receptor de estiramento muscular, está presente nos tendões do músculo, né, da musculatura, ele informa sobre o grau de tensão daquela massa muscular, quanto essa massa muscular está tensionada e quanto ela está pouco tensionada, né? E com essas informações, o sistema nervoso consegue modular os potenciais de ação que são enviados de volta por vias eferentes ou motoras, para que, a partir daí, a contração ocorra de forma mais adequada e mais otimizada possível. E a gente viu que, no final da aula passada, que quando ocorrem lesões nesses neurônios, né, a gente classificou os neurônios como neurônios motores inferiores, o alfa e o gama, né, onde também fazem sinapse no sistema nervoso central com os neurônios motores superiores, que estão dentro do sistema nervoso central. E a gente viu que quando você tem lesões no sistema nervoso, né, a gente vai entender isso melhor hoje, né, essas lesões podem acarretar a disfunção ou a perda da função dessas estruturas, né? E aí a gente falou sobre a lesão no neurônio motor inferior. Nos neurônios motores inferiores podem causar paralisia, atrofia, perda dos reflexos segmentares e intersegmentares, né? Depois falou como cada característica, como cada disfunção dessa pode ocorrer, levando a uma perda da função, né? Uma diminuição da funcionalidade dessas estruturas. Falamos da atrofia, da paralisia e da perda dos reflexos segmentares e intersegmentares. Isso tudo pode ser realizado, né, por meio de uma avaliação clínica que o veterinário faz no animal. Existem várias maneiras de testar esses reflexos e testar a integridade desses neurônios, uma vez que esses neurônios têm relação direta com o papel, né, a função que eles desempenham dentro do organismo, interagindo com a musculatura. Por isso que é importante a gente compreender isso. E a gente parou aqui, né, falando sobre as lesões no neurônio motor superior. Óbvio que, como esses neurônios estão inseridos dentro do sistema nervoso central, há uma perda da função desses neurônios, né, uma disfunção desses neurônios, ele ocasiona problemas também, como a incoordenação motora. A gente vai falar um pouco melhor disso na aula de hoje, né, esse movimento inadequado, ausência de atrofia, porque muitas vezes, quando a lesão é no neurônio motor superior, a estrutura continua funcionando, o músculo continua funcionando, então você não observa uma atrofia bem clara, né? A não ser que essa lesão ela comprometa diversas regiões do sistema, né, de interação com o neurônio motor inferior, e isso pode causar
atrofia, uma discreta atrofia, porque o animal passa a não utilizar muito aquele membro, né? A gente vai falar um pouco melhor disso hoje. E a manutenção dos reflexos. Então, quando você tem uma lesão que ela é exclusiva no neurônio motor superior, aquele neurônio que está inserido dentro do sistema nervoso central, integralmente dentro, né, onde o corpo celular, os dendritos, o corpo celular, axônio e as terminações nervosas estão dentro do sistema nervoso central, você não tem um reflexo direto dessas alterações nos reflexos segmentares, porque muitas vezes os reflexos segmentares não necessitam diretamente da interação com o neurônio motor superior para que eles ocorram. Então, você não observa essas lesões intensamente, tá? Óbvio que todas as lesões, elas vão ter um grau maior de manifestação, né, clínica no indivíduo, quanto maior for a extensão dessa lesão, né? E dependendo também da área em que foi lesionado. Então, neurônios motores superiores que estão inseridos nas áreas, por exemplo, do córtex cerebral, eles manifestam alterações muito mais intensas do que na medula espinhal, né? Onde na medula espinhal você pode ter indivíduos que têm neurônios superiores compensatórios para essa lesão, né? Para compensar a lesão. E aí você observa com menos intensidade. Já nos neurônios motores superiores das porções mais evoluídas do sistema nervoso central, um comprometimento dessas áreas pode levar a alterações bem características, certo? Então, hoje, a gente vai falar basicamente sobre o controle motor pelo cérebro. Como o cérebro, né, o encéfalo, né, como principal estrutura do sistema nervoso central, ele atua controlando as ações motoras. E eu falei que a ação motora, nas aulas passadas, já falei para vocês, não estão relacionadas apenas a andar, correr, saltar, né, caminhar. Isso não é, a ação motora não é só isso. Por exemplo, agora eu estou realizando uma ação motora, que é a fala, né, a vocalização. Então, quando o animal está vocalizando, quando o indivíduo está fazendo uma determinada ação nos músculos da face, ele também está realizando uma ação motora. E todas as ações motoras têm um controle básico, né, inicial pelo cérebro, né, uma vez que ele controla voluntariamente, ele tem um controle voluntário sobre essa musculatura. De que forma? Enviando potenciais de ação por vias eferentes, né, que saem do sistema nervoso central e vão a determinados músculos que se deseja realizar o movimento. Então, qualquer ação do músculo esquelético é uma ação efetivamente motora. Então, não necessariamente muitos acham que a ação motora é só quando o indivíduo está correndo, está saltando, né, está caminhando. E não. O indivíduo, mesmo parado, em pé, em estação, como a gente fala, né, um animal apoiado sobre os 4 membros, ele está realizando uma ação motora, que é a ação motora de se manter em pé, né, se manter em estação, uma vez que existe a força da gravidade que empurra esses corpos para baixo. Então, a prova de que essa ação motora está acontecendo é que a musculatura precisa se manter contraída para que o indivíduo consiga ficar em pé. Se ele não consegue manter a musculatura contraída, ele não consegue se manter em pé, né, apoiado sobre os seus membros. Né? Então, o cérebro tem um papel fundamental nesse controle motor da musculatura esquelética. Então, para a gente entender como o cérebro age realizando essa ação motora de controle sobre a musculatura, é importante que a gente entenda que ele faz isso por 3 vias diferentes, né? 3 vias ou sistemas, né? Sistemas cerebrais complexos, bem determinados, né? E que já são bem conhecidos, né? Apesar que ainda existem muitas coisas ainda a se determinar, muitas nuances ainda que não se conhece exatamente como ocorre, né? Mas já se sabe muito bem a partir das técnicas evolutivas de
ressonância magnética, né, da evolução das técnicas de imagem, foi possível entender muito melhor e em tempo real como ocorre esse controle motor do cérebro. Então, óbvio que quanto mais evoluído o indivíduo é para realizar determinada ação motora, maior a capacidade que ele tem de realizar essas ações. Então, um macaco que anda de um galho para o outro, ele tem um cérebro desenvolvido para controlar adequadamente aquela musculatura dos braços e das pernas para que ele desenvolva a habilidade para realizar essa ação motora. Um indivíduo que anda sobre o plano, no chão, ele tem uma habilidade motora para desenvolver outra atividade motora diferenciada. Então, a maneira como os membros agem nesse controle da locomoção, diferente também de acordo com o hábito que o indivíduo tem. Mas esses indivíduos têm esses mesmos sistemas. Acontece que esses mesmos sistemas cerebrais, dependendo da utilização desses sistemas, eles foram evoluindo, e foram se aprimorando em determinadas espécies e não se aprimorando tanto em outras. E aí a gente vai ver essas diferenças. Então, é preciso, primeiro, que a gente entenda que existem 3 sistemas cerebrais que agem controlando a atividade motora, desde a fala até o caminhar, até a postura de se manter em pé, de se manter deitado, de deitar, de dormir, de relaxar. Tudo isso é realizado por o controle cerebral, por esses sistemas que nós chamamos aqui, sistema piramidal, o extrapiramidal e o cerebelo. Então, esses sistemas eles funcionam de forma integrada, ou seja, o sistema piramidal e o extrapiramidal e o cerebelo, eles, ao mesmo tempo que iniciam o seu processo de funcionalidade, ou seja, à medida que os potenciais de ação se originam em determinadas áreas desses sistemas, ele tem capacidade de emitir a comunicação, o potenciais de ação através de sinapses, para diversas áreas cerebrais. E uma vez que essas áreas cerebrais elas entendem e codificam, descodificam essa informação, elas podem auxiliar e gerar informações em outras áreas cerebrais que vão atuar para facilitar e melhorar o desenvolvimento de determinada ação motora. Por isso que os indivíduos, eles nascem com uma determinada habilidade motora e essa habilidade motora vai se aperfeiçoando na vida pós-natal, ou seja, após o nascimento, o indivíduo adquire, o cérebro aprimora, a partir de várias interações, da interação da visão, a interação da audição, a interação do olfato, dos outros sistemas de outras áreas cerebrais, para aprimorar a ação motora. Então, é importante entender que esses 3 sistemas eles se intercomunicam, eles comunicam entre si essas áreas para que, a partir daí, haja o aperfeiçoamento de determinada ação motora, certo? E a gente vai ver que, em algumas espécies, esses sistemas são bem mais desenvolvidos e bem mais aprimorados. Vamos entender cada sistema desse, Então, vamos falar primeiro do sistema piramidal. Então, esses sistemas, se eles fazem parte do sistema nervoso central, eles são constituídos por células, Tanto células da glia, que são células importantes dentro do funcionamento do sistema nervoso central, quanto as suas células básicas de unidade formadora, que são os neurônios. Então, os neurônios e as células da glia compõem determinados grupos que se aperfeiçoaram em realizar determinadas funções. Então, por exemplo, o sistema piramidal, ele é especializado, é uma área do sistema nervoso central, do córtex cerebral, especializado em realizar movimentos voluntários mais refinados. O que seriam os movimentos voluntários mais refinados? Então, o que eu estou fazendo agora é um movimento voluntário muito refinado, que é a fala. Eu estou falando para vocês de forma que eu estou articulando vários grupos musculares, eu já comentei isso para vocês, através da laringe, da faringe, traqueia, os músculos que estão
nessas regiões das cordas vocais, dos músculos mastigatórios, dos lábios, da língua. Todos esses músculos, eles estão realizando diversas ações motoras controladas pela minha atividade cerebral. Então, regiões específicas do meu sistema piramidal estão mandando potenciais de ação para todos esses músculos, para que, de uma forma bem refinada, bem voluntária, né, eu consiga articular palavras e realizar essa função que é muito desenvolvida na nossa espécie, no Homo sapiens, nos primatas humanos, né? Então, ao longo do processo evolutivo, os primatas humanos, eles evoluíram, esse sistema piramidal, responsável por realizar esses movimentos bem refinados, evoluíram ao ponto de deixar a fala, né, um movimento, né, de diversos grupos musculares que, ao mesmo tempo que alguns músculos estão contraindo, outros estão relaxando, para realizar esse movimento bem complexo que é a fala. Milhares, centenas de músculos estão envolvidos nessa atividade motora, né? E toda ela é controlada por esse sistema que nós chamamos de sistema piramidal. E aí, basicamente, ele se subdivide em 3 grandes tratos, né? Então, cada sistema tem seus tratos. O que são tratos? São, na verdade, conjuntos de neurônios especializados, né? Ou seja, grupos de neurônios que têm uma origem, ou seja, eles se originam em determinadas áreas do sistema nervoso central, do cérebro, né? E se projetam para outras áreas, ou seja, através dos seus axônios, eles têm os seus dendritos, corpo celular em determinadas regiões do sistema nervoso central, e o axônio dele se prolonga até outras áreas do sistema nervoso central. Então, normalmente, esses tratos, eles recebem o nome de acordo com o local de origem e projeção. Por exemplo, né? Então, a gente tem aqui no sistema piramidal, a subdivisão desse sistema piramidal, dividido em 3 tratos principais. O trato córtico-espinhal, né? O que é o trato córtico-espinhal? São onde os neurônios se originam na região do córtex cerebral e vão e se projetam na região da medula espinhal, né? Ou seja, eles se originam lá no córtex e o axônio dele se prolonga até diversas regiões da medula espinhal. E a partir daí, né, esses axônios passam os potenciais de ação para outros neurônios, né, num desencadeamento em série de informação, né, desde do corpo celular, dos dendritos, do corpo celular, do axônio, até as terminações nervosas que influenciam axônios e principalmente dendritos e corpos celulares de outros neurônios ao longo de toda a medula espinhal, seja na porção mais cranial da medula espinhal, nos nervos da coluna espinhal, né, que se subdividem em vários nervos, em 12 pares, basicamente, de nervos, que são chamados nervos cranianos, e dali dos nervos cranianos vão para diversas áreas da musculatura esquelética, para inervar a face, né? Então, a habilidade que o indivíduo tem de levantar um olho, de organizar a musculatura esquelética, né, da face, realizar expressões faciais, né, são todas controladas por essa região, onde se origina no córtex, no trato na porção cortical, né, e eu posso mudar minha expressão facial baseado nessa ação voluntária, né? Então, se eu realizo uma determinada expressão facial, né, eu mentalizo uma expressão de raiva, né? Por exemplo, se eu mudar aqui, vocês estão vendo minha face, né? Então, se eu modificar minha cara, eu posso, a minha musculatura facial, posso expressar e me comunicar com vocês, né? Então, fazer aquela expressão de espanto, tudo isso é controlado voluntariamente e involuntariamente, né, por ações desse trato córtico-espinhal, né? Então, ele se origina na região cortical do cérebro, né, e vai até as regiões da medula espinhal, seja nas porções mais craniais, onde ele se subdivide em 12 membros, em 12 nervos, pares de nervos cranianos, ou de neurônios que vão das porções cervicais,
torácicas, lombares e sacrais da medula espinhal. A função desse trato é estimular os neurônios, essa sigla aqui quer dizer neurônios motores inferiores da medula espinhal. Nós já conceituamos na aula passada que são neurônios motores inferiores, né? Então, os neurônios motores inferiores, eles são subdivididos em dois grupos, né? O alfa e o gama. Então, os neurônios motores inferiores alfa, eles vão inervar as fibras extrafusais, né? Enquanto os neurônios motores inferiores gama, eles vão inervar as fibras intrafusais, né? Aquelas que vão, por sua vez, ser inervadas por neurônios aferentes que vão mandar potenciais de ação de volta ao sistema nervoso central. Tá? Então, o trato córtico-espinhal ele é formado por neurônios que se originam no córtex e se projetam ao longo de toda a porção menos evoluída do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, certo? O trato córtico-bulbar, esse trato córtico-bulbar, ele está mostrando que ele se origina no córtex, na porção do córtex cerebral, e vai até o bulbo, a região do bulbo, que nós já caracterizamos essas regiões do sistema nervoso central nas primeiras aulas que nós falamos do sistema nervoso, né, que se divide em várias regiões, né, o ponte, bulbo, mesencéfalo, diencéfalo, né, e a partir daí, esses neurônios vão inervar diversas regiões. Então, por exemplo, o trato córtico-bulbar, ele tem uma relação importante no controle da musculatura dos músculos intercostais. Né? Então, à medida que eu estou falando, eu também estou respirando. Né? E para isso acontecer, além de potenciais de ação surgirem aqui no trato córtico-espinhal e irem para as regiões da fala, né, responsável pela musculatura que vai gerar a fala, e também tem potenciais de ação se originando aqui na região do córtex cerebral, indo até o bulbo, e do bulbo eles vão estimular os neurônios motores do tronco cerebral para mandar potenciais de ação para diversas outras áreas da musculatura. Por exemplo, os músculos intercostais, que controlam a respiração. Né? Então, isso dá a capacidade que, ao mesmo tempo que o indivíduo está falando, está desenvolvendo uma ação motora, ele também está tendo a habilidade de relaxar e contrair músculos intercostais para que a respiração aconteça ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento que eu estou falando, eu estou respirando por uma ação de contração e relaxamento dos músculos intercostais, e aí também envolve a ação do sistema respiratório, né? O pulmão está se expandindo, então, para o pulmão se expandir, né, é importante que haja um relaxamento dos músculos intercostais, né? Porque se o pulmão se expandisse e houvesse uma contração dos músculos intercostais, ficaria difícil, né? Porque os músculos contraídos dificultariam a expansão da caixa torácica. Então, esses músculos, né, esses tratos córtico-bulbar, né, eles se originam na região cortical e estimulam os neurônios motores inferiores do tronco cerebral, que, por exemplo, né, isso é só um exemplo, eles agem também em outras regiões, né, controlam a respiração. E o trato córtico contínuo cerebelar. Né? Então, vejam que esse trato, ele ao mesmo tempo que se origina na região do córtex cerebral, por isso que ele é chamado córtico, ele vai para a região da ponte, por isso chamado contínuo, e também vai para regiões do cerebelo, né, que é uma região que a gente vai falar, né, que faz parte do terceiro sistema aqui de controle da musculatura pelo cérebro, né, do controle motor pelo cérebro, né, e gera potenciais de ação que chegam até o cerebelo. A partir daí, o cerebelo processa essas informações e envia respostas a essas informações. Né? Então, vamos entender esses tratos de forma mais gradativa. À medida que a gente for falando dos outros sistemas, depois a gente vai integrar esse conhecimento, né? Entender como é que eles funcionam de forma integrada.
Então, vamos ver aqui, por exemplo, a ação do trato córtico contínuo cerebelar, né, que manda informações para o cerebelo e, ao mesmo tempo, né, recebe informações desses outros tratos aqui. Então, ao mesmo tempo que eu estou enviando potenciais de ação do trato córtico espinhal, o trato córtico bulbar também está mandando informações, gerando potenciais de ação, né? E todas essas informações também vão passar por esse trato aqui, interagir de uma forma complexa, de uma rede, né, de potenciais de ação através de sinapses, que são químicas, né, elétricas, diversas formas, e a partir daí as informações são enviadas para várias áreas cerebrais. E por que isso é importante? Porque a partir disso, né, essas outras áreas, tomando conhecimento dessas informações, elas também podem auxiliar na capacidade motora, na melhoria da capacidade motora. Por exemplo, o cerebelo ele tem uma função especializada no controle da coordenação motora. Então, todas as vias que se originam em diversos tratos, seja do sistema piramidal quanto do extrapiramidal, elas precisam enviar potenciais de ação para o cerebelo, para que o cerebelo entenda a ação, qual a ação motora está sendo realizada, e a partir daí ele possa também influenciar, melhorando a capacidade e a coordenação do movimento. A gente vai entender isso melhor quando estiver falando da ação do cerebelo. Então, vejam aqui ilustrativamente, nessa imagem, a ação desses tratos. Vejam que as informações, como eu já falei para vocês, né, elas precisam chegar no sistema nervoso ou elas podem se originar diretamente de regiões especializadas do sistema nervoso. Então, por exemplo, quando eu penso em uma determinada ação para realizar uma ação motora, esses potenciais de ação se originam necessariamente em áreas do cérebro, né? Então, o pensamento ele é originado em áreas cerebrais especializadas. Dependendo da ação que vai gerar, a ação motora que vai gerar esse pensamento, né? Essa atividade motora, ela pode ser realizada de forma mais coordenada possível. Então, vejam a interação aqui, ó. As informações chegam ao sistema nervoso central. Vejam que essas informações, há um cruzamento de informações. Isso é importante vocês entenderem, né? Que as ações motoras do lado direito do corpo, né? Se a gente está vendo essa imagem aqui do lado direito, então aqui são os hemisférios cerebrais, né? Os hemisférios cerebrais do lado esquerdo e do lado direito. Então, vejam que a informação está chegando pelo lado direito e está havendo um desvio contralateral, para que essas informações cheguem até ao córtex lateral oposto. Então, se elas chegam pelo lado direito, elas vão ser processadas e entendidas no lado esquerdo do hemisfério cerebral. Esse cruzamento contralateral é característico dos indivíduos, né, mais evoluídos, nos mamíferos, né, e principalmente, tanto em mamíferos como aves, esse cruzamento contralateral de chegada de informações e saída das informações, ele foi se aperfeiçoando de forma que, a partir daí, as ações motoras geradas pelo lado direito do organismo, elas são compreendidas e enviadas para o lado esquerdo do cérebro, da mesma forma que as ações que se originam no córtex lateral esquerdo, elas vão influenciar as ações motoras do lado direito do corpo. Então, se você dividir o animal em duas partes, simetricamente, né, vendo de frente, o hemisfério lateral direito, ele controla as ações motoras do lado esquerdo, e o hemisfério lateral esquerdo controla as ações motoras do lado direito, né? Então, vejo que é um cruzamento contralateral de informações, ó. Elas surgem aqui ou chegam até aqui, né? E em determinados pontos, né, da informação, cada
estruturazinha dessa desenhada é um neurônio, né? Então, o trato córtico-espinhal, ele vai levar informações do córtex cerebral, dessa região, de diversas áreas. A gente viu já nas aulas anteriores que o córtex ele é dividido em várias áreas, né? Tem o córtex motor primário, o córtex secundário, o córtex motor secundário, o córtex visual, o córtex auditivo, o córtex olfativo, né? Eu mostrei até para vocês essa capacidade, né, de interação de ações motoras do córtex, né, com diversas ações motoras. Então, por exemplo, aqui no córtex lateral esquerdo, né, ele vai influenciar as ações motoras do lado contralateral, aqui do lado direito. Da mesma forma que do lado direito, aqui no córtex direito, vai haver um cruzamento de informações e eles vão influenciar o lado contralateral, o lado esquerdo. Então, se eu levanto a minha mão direita aqui, isso é uma ação motora voluntária, essa informação vem do córtex lateral esquerdo. Para eu levantar a minha mão esquerda, essa informação ela vem do córtex lateral direito. Então, há um cruzamento contralateral, certo? Então, todas as ações motoras do lado esquerdo controlam a musculatura do lado direito. Todas as ações motoras do lado direito do córtex controlam as ações motoras do lado esquerdo, certo? Então, vejam que essas informações elas podem chegar em porções mais baixas do sistema nervoso central, seja nas porções cervicais, torácicas, lombares ou sacrais, e caminhar por vários pontos. Eu dei exemplos disso aqui, né, das respostas reflexas segmentares e intersegmentares. Então, o cérebro ele pode agir sobre a musculatura, controlando, né, ações motoras, tanto do lado direito quanto esquerdo, e dos dois lados ao mesmo tempo. Então, se eu levanto as duas mãos, é óbvio que essas informações vêm dos dois córtex laterais, direito e esquerdo. Né? Qualquer ação motora que eu estou realizando, ela pode ser feita pelos dois lados ao mesmo tempo ou por apenas um lado. Né? Então, se eu levanto um lado da minha mão, significa dizer do meu braço, eu estou realizando essa ação motora aqui de levantar esse braço direito, o lado esquerdo do meu cérebro é que está mandando essa informação. Da mesma forma que se eu faço isso, o lado direito é que está mandando informação. Se eu levanto as duas, né, os dois córtex estão mandando informações para que eu realize essa ação motora, certo? Então, isso tudo é realizado, pessoal, pelo sistema córtico-espinhal, pelo trato córtico-espinhal, esse primeiro trato aqui, né? Exemplos que eu acabei de falar, né? Então, o movimento refinado de tocar determinados instrumentos que nós temos, né? Tocar um violão, tocar um instrumento musical determinado, né? Ele é muito utilizado, essa porção do cérebro do indivíduo, né? Para que ele adquira essa habilidade. E óbvio que, consequentemente, isso também tem influências genéticas, né? E tem influências também do desenvolvimento realizado ao longo do treino, do aprendizado ao longo da vida do indivíduo. Então, o animal, ele aprende muito vendo, né? Então, o filhote, ele observa a mãe e, a partir daí, ele adquire uma maior habilidade motora a partir daí. Então, as informações visuais também são importantes para desenvolver determinadas áreas cerebrais. Por isso que o indivíduo que é muito cedo retirado da mãe na vida, né, silvestre ou até nos animais de média, ele perde muito essa capacidade de desenvolver habilidades motoras, por exemplo, como a caça. Então, o indivíduo aprende a caçar vendo a mãe caçar. E a partir do momento que ele não tem, ele é retirado da mãe, ele perde essa habilidade e vai ter mais dificuldade de desenvolver determinadas habilidades motoras, né, para realizar essa função, tá? Que é feita pelo sistema piramidal, mas não só pelo sistema piramidal, né? Há uma interação e uma integração de informações. A gente está falando primeiro do sistema piramidal, para depois entender o extrapiramidal e, finalmente, o sistema cerebelar. Então, vejam aqui, ó,
eu falei para vocês que os neurônios motores superiores do sistema nervoso central, né, do corte dos diversos tratos, né, os 3 principais tratos, que são conjuntos de neurônios que se organizam em determinadas áreas, se originam em determinadas áreas do sistema nervoso central e se projetam para outras áreas. Então, aqui é um exemplo clássico da interação do sistema piramidal com a musculatura esquelética, onde aqui neurônios motores superiores, por que esses neurônios são chamados motores superiores? Porque eles estão integralmente dentro do sistema nervoso central. Veja os dendritos, o corpo celular e o axônio deles, né, interagindo com os neurônios motores inferiores. Estão vendo aqui? Ó? Por que esses são inferiores, os vermelhinhos? Porque eles não estão integralmente dentro do sistema nervoso central e eles estão saindo do sistema nervoso central e indo inervar a musculatura, no caso aqui a musculatura esquelética. Né? Então, esses neurônios aqui, motores inferiores, eles se dividem em 2 grupos, né? Os neurônios motores inferiores, alfa e o gama. O alfa vai inervar as fibras extrafusais e o gama as fibras intrafusais. Então, vejam que há uma complexidade. Aqui está de forma bem simples, né? Esse desenho esquemático aqui está mostrando de uma forma bem simples, mas há uma interação entre vários neurônios para que esse neurônio ele mande informação para esse. Então, de uma certa forma, o mesmo neurônio que influencia os neurônios motores inferiores alfa, ele também influencia os neurônios motores inferiores gama. Né? E isso faz com que, dessa forma, o indivíduo tenha uma grande capacidade de mandar potenciais excitatórios para a célula muscular e inibitórios para aquela mesma célula muscular. Então, à medida que a célula ela é excitada, a célula muscular é excitada, ela desenvolve uma ação de contração. Quando ela é inibida, né, ela auxilia nesse processo de relaxamento de células musculares. Então, a massa muscular ela é composta por diversos grupos de músculos. E esses grupos de músculos têm que ter essa complexa interação entre excitação e inibição para que ele possa realizar uma ação motora mais refinada possível. O exemplo que eu dei é da fala. A fala é uma grande atividade motora cerebral controlada, onde vários músculos estão sendo excitados e alguns grupos musculares estão sendo inibidos, para que você consiga realizar essa interação. E a fala ela é aperfeiçoada, né, à medida que o indivíduo, na vida pós-natal. Então, o indivíduo aprende a falar de forma gradativa, né? Todo mundo conhece isso. Por quê? Porque esse sistema ele vai se aperfeiçoando ao longo da vida. Essas conexões, né, elas vão se estabelecendo na infância, né, e em determinado momento. Por isso que, por exemplo, a criança, em determinados momentos, tem dificuldade de falar determinadas palavras. Né? Porque ela, como nunca pronunciou aquilo, a musculatura dela ainda não está perfeitamente sincronizada para que ela adquira essa habilidade. Então, ela fala com determinada dificuldade, né? Porque esse sistema está se aperfeiçoando e ele vai se aperfeiçoando ao longo da vida. Então, os primatas, e principalmente os primatas humanos, eles são os que têm o sistema piramidal mais bem desenvolvido, né? Em termos evolutivos, em termos de aperfeiçoamento para determinados grupos musculares, como exemplo, os grupos musculares da fala, relacionados à fala, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui está mostrando como é complexa essa interação. Então, vejam, da mesma forma, se a gente dividir simetricamente a face, né, há um controle contralateral dessas informações, O córtex, aqui no exemplo dessa imagem, o córtex lateral, aqui, no caso, vendo de frente, né? A gente está vendo de frente, então isso aqui é o córtex lateral esquerdo, né, mandando informações para o lado direito da musculatura. Né? Então, todos os grupos musculares da face, né, eles podem ter um controle, eles têm um controle contralateral, da mesma forma que se eu dividir simetricamente, todas as áreas de musculatura
do lado direito do corpo são controladas pelo lado esquerdo e vice-versa. Então, lesões nesses lobos aqui, ou nessas estruturas cerebrais aqui, eles afetam o lado contralateral. Então, muitas vezes vocês veem isso em derrames, né? Indivíduos que têm uma paralisia facial só de um lado do organismo, né? Tem uma flacidez, porque aquele músculo não é mais utilizado, ou é pouco utilizado, pouco estimulado, então você tem uma face mais flácida, né? Em determinado lado. Se é do lado direito, essa lesão foi do lado esquerdo do cérebro. Né? Se é do lado esquerdo, essa lesão foi do lado direito do cérebro, por causa desse cruzamento contralateral. Então, isso é muito observado nos indivíduos da nossa espécie, nos primatas, mas também ocorre em outros animais. Né? Esse controle voluntário simétrico, ele vale não só para os humanos, né? Vale para os animais também. Então, o cão pode ter um derrame e pode ter uma lesão facial do lado esquerdo, que isso vai indicar que essa lesão ocorreu originalmente no lado direito do cérebro, certo? E vice-versa, tá? Então, essa imagem é só para mostrar essa capacidade e a complexidade das vias de entrada, ó. Então, aqui chega a informação aferente, né, ou sensitiva, a um cruzamento contralateral, né, em determinadas regiões, seja na medula espinhal ou nas porções mais craniais do sistema nervoso central, esse cruzamento ocorre e vai influenciar o córtex lateral oposto. Então, se penetrou a informação pelo lado esquerdo, né, ela vai influenciar o lado direito e vice-versa. Tá? Então, da mesma forma aqui, ó, esses gânglios aqui mandam informações para cá e em determinado ponto há um cruzamento para influenciar esse outro lado aqui do corpo, certo? Tanto na entrada da informação quanto na saída da informação. Então, ó, dentro do que eu falei para vocês, essa representação motora do córtex cerebral nos primatas humanos, ele é muito desenvolvido. Então, se você vê, ó, esses músculos aqui, os músculos faciais, nos primatas, eles são muito bem controlados pela ação motora do córtex cerebral. Por isso que nós conseguimos realizar determinadas expressões faciais, né, com muita habilidade. Isso possibilita a própria comunicação entre um indivíduo e outro. Né? Também temos uma grande habilidade motora nas mãos, né, nos dedos das mãos. Aqui há uma inervação muito grande, né, principalmente nas regiões das pontas dos dedos. Né? E a partir daí, dessa inervação, chega informações eferentes ou motoras que dão habilidade para eu mexer os dedos com grande habilidade, tocar um determinado instrumento. Tudo são movimentos muito refinados, que são funções realizadas pelo sistema piramidal, né? Funções básicas realizadas pelo sistema piramidal. Então, esse sistema é muito desenvolvido, né, nos primatas, principalmente no ser humano, uma vez que ele adquiriu, a partir desse processo evolutivo, a capacidade de fala. Tá? Então, óbvio que se você tem lesões no sistema piramidal, essas lesões geram o que a gente chama de fraqueza contralateral. Então, se a lesão é do lado direito do cérebro, essa fraqueza contralateral da musculatura, ou dificuldade da musculatura, vai se manifestar do lado esquerdo, a musculatura contralateral do lado esquerdo, e vice-versa. Se a lesão é do lado esquerdo do cérebro, essa fraqueza contralateral vai aparecer do lado direito da musculatura. Tá? E essas lesões também faz com que o indivíduo perca a capacidade proprioceptiva. Eu já falei para vocês na aula passada que a propriocepção é a capacidade que o indivíduo tem de se localizar no tempo e no espaço. Né? A partir daí, ele pode desenvolver os reflexos proprioceptivos com grande habilidade. Eu mostrei o vídeo lá do gato, né, que tem essa capacidade proprioceptiva bem aguçada, né, dos felinos, e, portanto, ele desenvolve esses reflexos de uma forma muito bem elaborada. Né? Mostrei lá a cobra dando bote no gatinho lá, e ele reagindo reflexamente àquela ação com uma habilidade enorme, a ponto de não ser atingido por aquela estrutura. Né? Então, a propriocepção é a capacidade que o indivíduo tem
de se localizar. Então, por exemplo, se o indivíduo está com um membro, se você está com a perna dobrada, você consegue, seu cérebro entende que a sua perna está dobrada, ele é para entender que a sua perna está dobrada, e, portanto, se você quiser realizar uma ação motora de se localizar, você vai primeiro corrigir o posicionamento do membro para realizar determinada ação motora. Então, essa capacidade proprioceptiva é a capacidade que o cérebro tem de entender como está cada músculo do seu organismo. Né? Então, se eu estou sentado, eu percebo que eu estou sentado. E, portanto, essa percepção, essa capacidade proprioceptiva que é feita pelo cérebro, me dá a habilidade de que, se eu quiser levantar, eu preciso mandar potenciais de ação para a musculatura dos meus músculos antigravitacionais para eles se contraírem e eu conseguir realizar essa ação motora. Né? Senão, eu não vou conseguir. Então, essa capacidade proprioceptiva, ela é característica do sistema piramidal, funcionalidade do sistema piramidal. Então, quando o indivíduo tem uma lesão, ele tem dificuldade de realizar determinados movimentos, porque ele perde essa referência proprioceptiva. Certo? Vamos lá. Agora, vamos entender o sistema extrapiramidal. Então, o sistema piramidal, eu já falei para vocês que ele é responsável pelos movimentos coordenados, né, e refinados, ou seja, quanto maior a capacidade que o indivíduo tem de realizar determinados movimentos que exijam refinamento, né, para que aquela habilidade motora se desenvolva, mais desenvolvido é o sistema piramidal para determinados grupos musculares. Espero que tenha ficado entendido isso para vocês. Então, qual a função do sistema extrapiramidal? É justamente realizar ações motoras ligadas aos movimentos involuntários, ou seja, os reflexos têm muita relação com isso. Né? Eu falei para vocês que os reflexos, eles são movimentos involuntários da musculatura esquelética, ou seja, eles acontecem de forma involuntária, sem necessariamente ter um envolvimento do córtex cerebral, principalmente os reflexos segmentares. Né? Os intersegmentares ainda há um certo grau de envolvimento do córtex cerebral. Então, no sistema extrapiramidal, essas ações motoras, elas não se originam em tratos do córtex cerebral, e sim em regiões diferentes do córtex cerebral, que não envolve diretamente o córtex cerebral. Eles não se originam dali, os potenciais de ação, mas essas informações chegam até o córtex cerebral, porque o córtex cerebral precisa analisar, e por isso que ele é a porção mais complexa do sistema, que ele tem a habilidade de receber informações de diversas áreas do próprio organismo e do exterior, de fora do organismo. Né? E a partir daí, dessas informações chegam até o córtex cerebral e elas são processadas e controladas, enviadas para diversas outras funções do sistema, né, cerebral. Então, o sistema extrapiramidal, ele tem uma relação direta com o controle do tônus postural, do tônus da postura da musculatura, né? Ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de manter determinados grupos musculares contraídos para exercer uma determinada função ou atividade motora. Então, eu falei para vocês que a atividade motora não tem relação apenas com a capacidade do indivíduo realizar uma ação propriamente dita, né? Não é só o indivíduo correr, pular ou saltar. Né? Ele também, quando o indivíduo está parado em estação, ele está realizando uma atividade motora. Então, áreas do sistema nervoso central, que estão relacionadas ao sistema extrapiramidal, né, eles têm papel fundamental nesse controle da postura. Então, o indivíduo se manter em pé, né, com grande capacidade de se manter em pé em estação, ele precisa ter um sistema piramidal bem desenvolvido para dar essa habilidade dele manter esse tono postural por mais tempo. Nós temos a capacidade menor de manter o tônus postural por um tempo relativo, né? Ou seja, nós precisamos, nossos músculos, grupos musculares, precisam efetivamente, em determinado ponto do dia, relaxar, né? Porque
esse sistema ele precisa ter um grau maior, no caso da nossa espécie, né, de descanso, né, de atividade, de diminuição da sua atividade. Né? Enquanto que em outros animais, esse tônus postural ele se mantém muito mais horas do dia. Então, por exemplo, um cavalo, ele fica quase 24 horas, né, 18, 19, 20 horas do dia em pé. Em pé, você tem uma duração de 24 horas do dia, ele passa a maior parte, 90% dessa duração, ele passa em pé, ele descansa, ele deita muito pouco. Né? Então, no momento que o indivíduo deita, o músculo relaxa, né? A musculatura relaxa, a musculatura antigravitacional, ela relaxa. Isso significa dizer que o sistema extrapiramidal diminui sua atividade postural a partir de um determinado momento. Então, essa capacidade de manutenção do tônus postural, ele varia entre os indivíduos. Então, óbvio que os indivíduos herbívoros têm uma maior capacidade de manter o tônus postural por mais tempo. Eles conseguem ficar muito mais horas do dia em pé, né, apoiados sobre os seus 4 membros. Por quê? Isso dá habilidade para ele, né, de fugir mais rapidamente de um predador. Enquanto que o predador ele pode se dar o luxo, né, de descansar e ter um sistema extrapiramidal menos desenvolvido, que dê habilidade para ele de ter uma menor capacidade de manter esse tônus postural. Então, o leão, ele deita lá e relaxa boa parte do dia, porque ele pode se dar esse luxo, a sua musculatura relaxa, musculatura responsável pela manutenção do tônus postural, relaxa boa parte do dia, ele não tem tantos predadores. Já um cavalo não pode fazer isso, uma zebra não pode fazer isso. Né? Você imagina se a zebra dormisse o mesmo tanto que o leão dorme. Ela, obviamente, que seria facilmente devorada, né, pelos seus predadores. Então, a gente pode dividir o trato extrapiramidal em 3 tratos principais. Né? Eu já conceituei que trato é um conjunto de neurônios que tem uma origem em determinado local do sistema, né, do sistema nervoso, e uma projeção para outra região do sistema nervoso. Então, o trato retículo-espinhal, ele tem origem nas porções reticulares do sistema nervoso central e vai até a medula espinhal. Então, esse trato aqui, ó, é o que eu estava falando para vocês, ele é responsável pela manutenção do estado geral de alerta do indivíduo. O trato retículo-espinhal, nos herbívoros, ele é muito mais bem desenvolvido, para que ele mantenha esse indivíduo mais tempo em alerta, ou seja, a sua musculatura ela relaxa menos, sua musculatura dos músculos antigravitacionais, e esse indivíduo fatalmente, né, dorme menos. Então, ele relaxa, o sono é um momento de relaxamento e desligamento, né, temporário desse sistema extrapiramidal. Então, o indivíduo que dorme menos, ele tem um trato retículo-espinhal bem mais desenvolvido, né, do que o indivíduo que dorme mais, né, ao longo do dia. Então, nós, por exemplo, nossa espécie, dorme em torno de 8 horas por dia, né, de 6 a 8 horas. Eu durmo menos, durmo em torno de 6 horas por dia, né, 6 horas e meia. Isso tem uma relação com a atividade desse trato retículo-espinhal. Então, no momento que o indivíduo vai dormir, os potenciais de ação, né, dessa região aqui param de mandar influenciar neurônios da medula espinhal e, consequentemente, esses neurônios da medula espinhal, que são subdivididos nos neurônios motores alfa e gama, eles deixam de mandar potenciais de ação para a musculatura esquelética. Né? Então, aí o indivíduo relaxa a musculatura. Tanto que o indivíduo, num sono profundo, se você pegar o braço dele, levantar e soltar, ele solta o braço, né? Ele não mantém o braço levantado. Agora, se o indivíduo está acordado e eu levantar o braço dele e soltar, ele vai manter esse braço, né? Porque o tônus da musculatura vai fazer com que mantido por potenciais de ação que saem daqui dessa zona reticular, vão até a medula espinhal, na sua porção torácica, cervical, torácica, e vão inervar a musculatura aqui. Quando ele está desligado, esses músculos relaxam e ele não consegue manter esse tônus postural. Então, quando isso acontece em todo o corpo,
né, todos os músculos do corpo relaxam, né, significa que esse trato retículo espinhal está com baixíssima atividade. Né? Então, isso acontece com mais intensidade em determinados animais do que em outros indivíduos. Né? Como eu disse, aqueles que têm uma maior quantidade de predadores tendem a ter um desenvolvimento maior desse trato retículo espinhal. Então, ele mantém o indivíduo alerta a maior parte do tempo. Ele precisa disso. Né? Então, um ruminante, né, ele dorme menos do que um indivíduo carnívoro. Né? Se você for ver a onça lá, depois que ela caça, ela enche a barriga de comida, né, ela deita lá e dorme tranquilamente, porque sabe que não tem nenhuma outra que vá lá mexer com ela, né? A não ser que seja não tem um outro da mesma espécie, né? Ou o próprio ser humano. Né? Mas isso é característico desses indivíduos. Né? Quanto mais no topo da cadeia, menor é a atividade desse trato retículo espinhal. Aí, além dele, tem outros tratos, né? Tem o trato vestíbulo espinhal. Então, esse trato vestíbulo espinhal, ele é responsável por coordenar as mudanças posturais do movimento da cabeça. Então, o indivíduo, quando eu mexo a cabeça de um lado para o outro, né, para cima, para baixo, lateralmente, eu estou realizando uma ação que surge nessas regiões do vestíbulo, do sistema nervoso central, e vão até as porções espinhais para que, na medula espinhal, controle o movimento do pescoço, né, girando para um lado, girando para o outro. Nos carnívoros, nos caninos, isso é muito utilizado também para observar, né, a sua presa. Então, o deslocamento da cabeça, do movimento da cabeça, que é coordenado pela musculatura do pescoço, né, ele tem uma função de facilitar e ampliar o campo de visão do indivíduo. Então, um herbívoro tem um pescoço mais longo, justamente para possibilitar, ao movimentar o pescoço, ele consiga ver melhor tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, isso origina-se através dos tratos vestíbulo-espinhal, que coordena, né, essa atividade motora, postural dos movimentos da cabeça, principalmente, porque a cabeça é sustentada pela musculatura do pescoço. Né? Então, o trato vestíbulo-espinhal coordena essas ações. O trato tectoespinhal, ele tem uma função mais específica. Ele coordena reflexamente o movimento além da cabeça, junto com o trato vestíbulo-espinhal. Ele também auxilia na movimentação dos olhos. Existem diversos grupos musculares, e que é variável entre as espécies também, que possibilita, né, o movimento dos olhos e da cabeça ao mesmo tempo. Então, mesmo no momento em que o indivíduo mantém a cabeça girando de um lado para o outro, né, ou passando de um lado para o outro, esse movimento é acompanhado pela movimentação dos olhos, né, junto com o músculo dos olhos, né, que coordena. E esse músculo, ele se origina, esses potenciais de ação, nessas regiões tectais do sistema nervoso central e vão até a porção espinhal. Então, o trato tectoespinhal, junto com o trato vestíbulo-espinhal, eles são responsáveis por esse movimento da cabeça e dos olhos. Né? Então, o indivíduo, ao observar determinados objetos, ele coordena melhor essa ação desses músculos justamente por interação de tratos específicos. Né? Então, tratos que se originam, né, em regiões diferentes, ao mesmo tempo, são fundamentais para coordenar músculos de diversos tipos, como tanto do pescoço quanto músculos dos olhos. Então, a ação ela é importante. E dessa forma, o indivíduo consegue visualizar melhor determinados objetos. Então, por exemplo, isso é muito comum da gente ver a interação do trato tectoespinhal e do trato vestíbulo-espinhal quando você está observando, por exemplo, uma partida de tênis. Né? Se vocês observarem a plateia que está lá assistindo a partida de tênis, ele precisa visualizar o movimento da bola, né? Então, a bola fica passando de um lado para o outro da quadra, né? Então, como o deslocamento da bola é longo, né, você precisa movimentar a cabeça de um lado para o outro, né? Para acompanhar o movimento da bola e observar
a partida de tênis, né? No momento que você está vendo a partida de tênis, esse trato aqui, ó, ele está atuando muito mais intensamente do que esse trato aqui. Ele também está mandando potenciais de ação para cá, né? Porque ele coordena tanto os movimentos da cabeça quanto dos olhos em conjunto com o trato vestibuloespinhal. Mas, por exemplo, se você for ver uma partida de ping-pong, né, de tênis de mesa, né, você não precisa movimentar a cabeça de um lado para o outro, porque o deslocamento da bola é menor, a mesa é pequena. Então, como é que a plateia que está vendo uma partida de ping-pong observa? Ele observa só movimentando o olho. Se você observar o olho das pessoas, ele está para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Só o movimento do olho, né? Não precisa movimentar a cabeça, porque o deslocamento do objeto é pequeno. Então, quem está atuando nesse momento aqui é justamente o trato tectoespinhal, que ele está observando um determinado objeto. Os animais, da mesma forma, né? Então, o gatinho lá, quando você coloca um apontador laser no chão, né, que o laser fica passando de um lado para o outro, se você desloca pouco, ele pode ficar parado e ficar movimentando só o olho dele, para lá e para cá, para lá e para cá. Se vocês quiserem, vocês observem essa interação hoje aí com o gatinho de vocês. Pega um apontador laser ou um determinado objeto, né, e coloque para ele observar. Ele vai, se você desloca pouco esse objeto, a sua mão, um petiscozinho, né? Se você desloca pouco esse objeto, você vai ver que ele mexe só os olhos, né? Quem está fazendo isso? O trato tectoespinhal está coordenando esse movimento só dos olhos para observar esse objeto. Agora, se você aumenta, né, o distanciamento de deslocamento, ele vai ter que deslocar a cabeça, então ele vai movimentar o pescoço e a cabeça. Então, isso dá a importância, né, da interação desses dois tratos para a observação de objetos. Quanto mais distante for, né, o deslocamento de um determinado objeto, ele vai precisar realizar o movimento por potenciais de ação que se origina na porção vestibular até a espinha para ele movimentar o pescoço, né? E também, se a distância é menor, ele vai ter que utilizar potenciais de ação que se originam na região tectal até a medula espinhal para ativar os nervos cranianos que são responsáveis pela musculatura, o controle da musculatura dos olhos, né, fazendo com que o olho mexa para um lado para o outro. Ora, se o sistema extrapiramidal ele é responsável por esses movimentos, né, involuntários, principalmente, né, e que tem relação com o tônus postural, né, seja da cabeça, seja dos olhos, seja do tônus de manutenção do indivíduo ficar em pé, né, sobre os músculos antigravitacionais, distúrbios nesse sistema vão gerar alterações nos movimentos. Então, se o indivíduo tem uma lesão que atinge esses tratos do sistema extrapiramidal, ele vai apresentar o que a gente chama de distúrbios de movimento. E aí você tem diversos graus de distúrbios de movimento, né? Então, os distúrbios rítmicos são aqueles que pioram quando o indivíduo, né, o paciente, ele está em repouso. Isso é muito comum, por exemplo, na doença de Parkinson, né, que atua principalmente lesionando neurônios que fazem parte do sistema extrapiramidal, né? Então, o tremor, aquele tremor característico, né, do indivíduo, ele é intenso quando o indivíduo está em repouso. Então, se você mandar o indivíduo colocar a mão, né, nesse posicionamento, ele vai apresentar uma dificuldade de manutenção do tônus, e ele vai tremer, né? Então, você tem um tremor involuntário, que pode atingir diversas estruturas do organismo, né? Inclusive os músculos da fala. Então, o indivíduo com Parkinson, ele tem dificuldade de falar porque esses neurônios lesionados pelo sistema piramidal interagem também com neurônios do sistema piramidal, que são os mais importantes na fala. Então, essa informação ela chega com mais dificuldade, e aí o indivíduo tem graus diferenciados, né, da doença, evolutivamente. Então, os músculos da fala, por serem mais controlados pelo sistema piramidal, eles têm, mais tardiamente, é que eles vão ser
afetados pela doença de Parkinson. Então, o indivíduo, no início da doença, ele tem muito mais dificuldade nos tremores para realizar determinados movimentos, né? Movimentos de andar, né? De caminhar, de se manter, né? Parado, né? Realizando uma atividade motora, né? Então, quando ele vai tentar realizar a atividade motora, às vezes ele consegue com mais facilidade do que quando ele está com o músculo mais relaxado. E por isso que a gente diz que o tremor é involuntário ou de repouso, né? Nesse exemplo da doença de Parkinson. Alguns animais também apresentam essa alteração, tá? Não caracterizada efetivamente como a doença de Parkinson, mas apresenta esses distúrbios rítmicos também por lesões nesse sistema piramidal, seja cavalo, gato, cão, bovino, pode apresentar isso, né? Então, se a lesão foi no sistema extrapiramidal, você pode ter distúrbios de movimento. Distúrbios arrítmicos, né, são aqueles onde a lesão é principalmente no trato retículo-espinhal. Eu falei para vocês que o trato retículo-espinhal ele é responsável pelo estado geral de alerta, manutenção do tônus muscular. Então, o indivíduo tem dificuldade de relaxar a musculatura. Então, ele realiza um determinado movimento, mas ele perde a capacidade de ritmicidade do movimento. Então, o indivíduo tem o que a gente chama de rigidez de descerebração, que atinge muitas vezes o trato retículo-espinhal. Aí, várias doenças podem estar relacionadas a isso, inclusive lesões, né? Perda de áreas, né, do sistema extrapiramidal pode levar a esses distúrbios que nós chamamos de arrítmicos, né, que é a dificuldade de manter o tônus muscular. Então, ele tem ausência de ritmicidade. Então, quando ele vai realizar um determinado movimento, né, ele tem dificuldade com um movimento simples, como andar, né, um passo e outro passo. Então, ele perde essa capacidade de conseguir realizar um movimento que, se não houvesse essa lesão, seria bem simples para o indivíduo. Então, o sistema cerebelar é a terceira porção daqueles 3 sistemas que nós vimos que compõem o controle motor do cérebro, né? do encéfalo como principal estrutura relacionada à atividade motora da musculatura esquelética. Então, o sistema cerebelar, na verdade, é composto essencialmente pelo cerebelo, né? Que é um órgão que vem, esse nome, né? Vem do latim, que significa pequeno cérebro, né? Então, o cerebelo é como se fosse uma miniatura do cérebro, né, e é muito desenvolvido em determinadas regiões e também bem relacionado à capacidade de coordenar os movimentos. Então, a principal função do cerebelo é realizar a coordenação dos movimentos realizados pela musculatura esquelética. Óbvio, portanto, que quanto mais refinados forem esses movimentos realizados pela musculatura, maior é a capacidade de desenvolvimento de determinadas áreas do cerebelo. Portanto, os indivíduos que têm grande habilidade motora, eles tendem a ter um cerebelo bem desenvolvido. Então, por exemplo, aves, que são organismos que têm a grande habilidade motora de coordenar os movimentos, por exemplo, das asas para realizar voo, eles necessitam, ao longo do processo evolutivo, necessitaram de um desenvolvimento maior de áreas cerebelares que fazem com que, dessa forma, o cerebelo seja proporcionalmente maior em algumas aves do que o próprio cérebro. Às vezes, o cerebelo é proporcionalmente bem maior do que o cérebro. Nos indivíduos que não realizam essa ação motora, ele foi tendendo ao longo do processo evolutivo de diminuir o seu tamanho. Então, por exemplo, o humano, né, o primato humano, tem um cerebelo menor proporcionalmente do que o seu cérebro. O cérebro se desenvolveu bem mais do que a estrutura cerebelar, né, que é mais isso não faz com que a capacidade de ação dele
não seja importante para o sistema, né? Mesmo ele tendo diminuído o seu tamanho, porque ele coordena movimentos, mas o indivíduo, os mamíferos, não têm essa habilidade motora grande desenvolvida nos membros, né, para que habilite ele a voar. A exceção a isso são os morcegos, né? Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Então, se você observar o cerebelo de um morcego, ele é proporcionalmente bem maior do que o cerebelo de um outro mamífero, né? Porque ele adquiriu essa habilidade de voo, né? E a partir daí ele desenvolveu muito o cerebelo. Então, ele é responsável nos animais pela função de coordenar os movimentos. E, portanto, ele integra, né? Tem a função de integrar os potenciais de ação que surgem no sistema piramidal e no sistema extrapiramidal. Ou seja, à medida que esses potenciais de ação surgem nessas regiões, ou são estimuladas nessas regiões, né? E essas porções dos tratos que compõem tanto o sistema piramidal quanto o extrapiramidal, eles mandam também potenciais de ação para regiões do cerebelo. Dessa forma, o cerebelo consegue absorver grande quantidade de informações e, a partir daí, enviar informações também para diversas estruturas da musculatura. E, dessa forma, eles conseguem manter a capacidade de coordenar os movimentos, ou seja, aperfeiçoar o movimento. Por isso que o indivíduo que treina, né, ele acaba tendo áreas cerebelares bem desenvolvidas, treina determinados movimentos, eles exigem dele um aperfeiçoamento do cerebelo muito maior do que aqueles indivíduos que não realizam as mesmas atividades. Então, um ginasta, por exemplo, ele tem uma habilidade motora muito mais refinada e, portanto, áreas cerebelares muito mais bem desenvolvidas do que indivíduos que não realizam aqueles movimentos bem coordenados, né? E que exigem uma coordenação acentuada. Então, eles têm isso porque eles desenvolveram ao longo e a partir do treinamento, né, essa habilidade de aperfeiçoar esses movimentos através da coordenação, que é a principal função do cerebelo. Então, isso pode ser aperfeiçoado pelo treinamento. Áreas podem ser mais desenvolvidas a partir do momento que o indivíduo treina determinados movimentos. Então, quanto mais se treina, maior e mais coordenado é a realização de determinados movimentos, né? Principalmente os movimentos refinados. Então, a habilidade que o indivíduo tem de tocar determinados instrumentos também passa não só por regiões do sistema piramidal, mas do extrapiramidal e do cerebelo. Então, o cerebelo ele tem a função de integrar muitos impulsos que chegam de diversas áreas do organismo. Então, ele recebe impulsos emitidos tanto pelo sistema piramidal quanto para o extrapiramidal. E a partir do momento que ele recebe esses impulsos, né, esses potenciais de ação que chegam até essas áreas cerebelares, ele consegue compreender o movimento pretendido, né, e ajuda a realizar o movimento efetivo que o indivíduo exerce por aquelas regiões principais do sistema piramidal e extrapiramidal, que eu acabei de falar. Então, além disso, o cerebelo também recebe impulso daquelas estruturas que nós chamamos fuso muscular. O fuso muscular nada mais é do que um receptor de estiramento, que eu comentei para vocês, que ele está presente nas estruturas das fibras intrafusais, né? Aquele neurônio aferente que manda informação para o sistema nervoso central, essa informação também chega até o cerebelo, né? E ajuda, dessa forma, ao cerebelo entender o movimento pretendido. Também recebe informações do sistema vestibular, né, que é esse sistema que tem principalmente nas regiões temporais, próximos à região do pavilhão auditivo, né? O sistema vestibular ele também forma para o cerebelo, né, a movimentação e o deslocamento da cabeça. Então, quando o indivíduo desloca a cabeça de um lado para o outro, né, ele está mandando também informações para o cerebelo, né, mandando informações que surgem naquelas regiões do trato extrapiramidal para o cerebelo, para que dessa forma esse movimento seja feito da forma melhor coordenada possível. E o sistema visual também. O sistema visual
também manda informações, principalmente no córtex visual primário, né? Potenciais de ação que saem do córtex visual primário e vão até o cerebelo, para que o cerebelo também compreenda a partir do visual e consiga realizar o movimento da forma mais perfeita possível. É por isso que a informação visual, quanto melhor, o movimento ele é muito mais bem realizado quando o indivíduo aprende visualmente aquele movimento, né? Porque essa informação visual chega até o cerebelo e ele consegue coordenar de forma mais precisa aquele movimento. Então, se o indivíduo fecha os olhos e ele vai tentar realizar um determinado movimento, óbvio que ele perde informações visuais e aquele movimento passa a não ser realizado com tanta coordenação, com tanta precisão do que ele teria se ele tivesse o sistema recebendo a informação visual. Então, o cerebelo ele integra diversas regiões do córtex, né? Seja do olfativo, do auditivo, do visual, do fuso muscular, ele recebe informações de diversas partes do organismo. E, a partir daí, ele consegue realizar, com essa informação, ele manda informações por neurônios eferentes e o movimento passa a ser realizado de forma muito melhor e muito mais coordenada. Então, a função dele é comparar o movimento pretendido com o que está sendo executado e realizar os ajustes. Então, o movimento pretendido é aquele que o indivíduo deseja, por exemplo, pegar um determinado objeto. Então, se eu desejo pegar esse objeto que está próximo a mim aqui, né, eu vou ter que realizar um movimento com meus membros, né, como é um movimento voluntário, ele partiu do córtex, vou pegar essa xícara, né, então, na medida que eu tenho que realizar esse movimento, ele surgiu no córtex cerebral, por aquelas áreas do sistema piramidal, né, o trato córtico-espinhal. Regiões do córtex cerebral mandaram potenciais de ação para a minha musculatura esquelética para que eu realizasse esse movimento de pegar esse objeto e trazer até a boca, né, para tomar, por exemplo, um café. Então, no momento que eu fiz isso, os potenciais de ação surgiram no córtex, né? Eles foram disseminados para várias regiões do sistema piramidal, do extrapiramidal e chegaram até o cerebelo. O cerebelo entendeu esse movimento, que é o pretendido, né? E aí faz os ajustes necessários através de potenciais de ação que vão junto com os neurônios da minha musculatura, né? Os neurônios motores inferiores da minha musculatura que vão mandar os músculos realizarem aquele movimento. Mas ele só é realizado de forma perfeita e precisa se o cerebelo também mandar informações por neurônios referentes. Então, essas informações elas vêm de diversas porções, tanto do sistema piramidal, quanto do extrapiramidal, quanto do próprio cerebelo. E qual vai ser a função do cerebelo? Fazer os ajustes para que aquele movimento seja realizado da forma mais precisa possível, né? Então, tudo isso ele vai ser realizado de forma muito mais precisa se eu tiver quanto mais informação eu tiver. Então, se eu estou vendo a xícara aqui próximo, esse movimento vai ser realizado de forma mais coordenada. Se eu não estou vendo o objeto, ele faz muitas vezes de forma incoordenada, né? Por isso que você não está vendo, você fica procurando, né? Realizando um movimento de procurar o objeto, porque você não está tendo a informação visual. Mas no momento que você está tendo a informação visual, olhando para o objeto, você pega ele com muito mais facilidade. Concorda? Então, aí é um exemplo prático, né, de como esses sistemas estão agindo de forma integrada, né, e como o cerebelo está tendo um papel importante, né, para realizar esse movimento da forma mais precisa possível. Então, quando o animal vai comer, né, para pegar um determinado alimento, ele precisa, né, dependendo do tipo de hábito alimentar que ele tem, ele precisa realizar um movimento, seja através dos membros ou através do movimento do pescoço, da cabeça. Um ruminante, um herbívoro, ele tem que baixar a cabeça, né, para chegar até a gramínea. Quando a gente for ver a fisiologia 2, a gente vai dar exemplos de hábitos alimentares dos ruminantes, dos bovinos, né? Então, ele baixa a cabeça, nesse momento que ele baixa a cabeça, o pescoço tem que realizar uma atividade motora que é coordenada por neurônios
trato córtico-espinhal, do sistema piramidal, do sistema extrapiramidal, que é realizado pelos tratos vestíbulo-espinhal e tecto-espinhal, para baixar a cabeça, né? E a partir dos movimentos dos lábios, que também são controlados, esses movimentos dos lábios e da língua dele, pelo trato extrapiramidal, vem informações do cerebelo que vão coordenar todo esse movimento, aperfeiçoar esse movimento, né? Tornar esse movimento coordenado. Então, a principal função do cerebelo é receber informação e, a partir do momento que ele recebe informação, ele manda informação para as diversas áreas da musculatura para coordenar o movimento, para que esse movimento seja realizado da forma mais perfeita possível. Então, nessa figura aqui, vocês conseguem ver essa interação do trato córtico-espinhal, né, a região do córtex, chegando até a região das porções mais cranianas da porção espinhal, para mandar informação para o cerebelo. A partir do momento que o cerebelo recebe essas informações, ele, por vias eferentes ou motoras, ó, em vermelho aqui, ó, ele ativa outros neurônios da medula espinhal, né? E aí, essa informação que chega a partir daqui vai para cá e o movimento é realizado de forma mais precisa, porque partem de áreas do cerebelo, né, para a região da medula, juntamente com outras regiões aqui, ó, do próprio trato espinhal, córtico espinhal, ativando esses neurônios motores. Então, esses neurônios motores aqui, ó, eles são que estão saindo do sistema nervoso central, são neurônios motores periféricos, neurônios motores periféricos que vão para a musculatura esquelética, uma vez que a gente está falando aqui da contração da musculatura esquelética, para diversas regiões, desde a fala até os movimentos dos dedos, das mãos, dos pés, dos braços, das pernas, tá? E aí, ó, vamos ver por que ele é falado como um pequeno cérebro, né? Então, vejam a complexidade desse sistema, né? Primeiro, ele tem 2 lobos bem definidos também, né? Ou seja, um lobo lateral direito e um lobo lateral esquerdo, né? Se a gente está vendo de frente aqui, ó, esse aqui é o lobo lateral esquerdo e esse aqui é o lobo lateral direito. Então, vejam que há uma complexidade enorme de neurônios e células da glia aqui dentro do sistema nervoso central, compondo o cerebelo, né? Então, é como se fosse realmente um pequeno cérebro, né? Uma pequena estrutura, uma miniatura do cérebro, devido à grande complexidade de interação entre células. E tem que ser assim, né? Uma vez que ele recebe informações de diversas áreas cerebrais, do córtex e da própria medula espinhal. Então, ao receber essas informações, esse grande volume de informações, ele precisa ter uma característica morfológica muito bem desenvolvida, né? Senão não daria conta. Então, o cerebelo ele pode ser dividido em 3 regiões principais, né, que são 3 grandes divisões do cerebelo, né, que foram sendo aperfeiçoadas à medida que esse indivíduo foi realizando uma determinada especialidade motora, né? Então, quanto mais coordenada é a atividade motora de determinadas estruturas, né, musculares, mais bem desenvolvida ele tem determinadas áreas cerebelares. Então, por exemplo, os primatas, né, no qual a ordem primata na qual nós estamos incluídos, né, e também os primatas menos evoluídos que o ser humano, os macacos, né, eles têm todas essas 3 regiões do cerebelo muito bem desenvolvidas, né? E os mamíferos, em geral, também. Então, os mamíferos, dentro da classe, né, mamária, a ordem primata tem essa região cerebelar muito mais aperfeiçoada em relação a essas 3 subdivisões. Então, você tem, ó, o cerebelo vestibular, que é também chamado de vestíbulo cerebelo ou arquicerebelo, que é aquela região mais primitiva do cerebelo. Então, essa região também é bem desenvolvida nos répteis, né, e nos anfíbios, dessa região cerebelar. Aqui você tem a função básica dela é coordenar o equilíbrio e o movimento da cabeça e dos olhos. Então, vejam que essa região ela é menos evoluída porque ela tem uma função básica que é justamente
de fazer com que haja sustentação dos movimentos da cabeça e dos olhos. E, dessa forma, ele recebe informações também de áreas do sistema extrapiramidal, que a gente também falou dos tratos do sistema extrapiramidal, que estão responsáveis também por esses movimentos da cabeça e dos olhos. Então, a partir daí, a integração entre o cerebelo e o sistema extrapiramidal. Então, que área do cerebelo? Essa área mais primitiva, que é o chamado cerebelo vestibular, vestíbulo cerebelo ou arco cerebelo. À medida que você foi evoluindo, né, com o desenvolvimento dessas áreas cerebelares, a gente tem o que a gente chama de cerebelo espinhal, ou também chamado espino cerebelo ou paleocerebelo, né, que controla o movimento do tônus muscular, né, a capacidade de manter o animal, se manter em estação, né, ele também recebe informações de áreas do sistema extrapiramidal e envia essas informações para o cerebelo, que também auxilia na manutenção do tônus muscular e do movimento. Então, quando o indivíduo está parado e ele deseja realizar um determinado movimento, né, áreas do cerebelo têm que ser ativadas, e as áreas que são ativadas são justamente essa região do cerebelo espinhal, para que aí esse movimento seja feito da forma mais coordenada possível. Então, um indivíduo que se levanta rapidamente para fugir de um predador, né, ele tem que ter essa área do sistema piramidal bem desenvolvida, para que ele coordene esse movimento quando os músculos estão relaxados, para que ele ative essas áreas e efetivamente consiga desempenhar o movimento da forma mais precisa possível. Então, essas áreas do cerebelo, eles estão muito relacionadas, a área do que a gente chama cerebelo espinhal, com um movimento, né, de realização de determinados movimentos. Na corrida, né, no momento que o indivíduo deseja saltar um determinado obstáculo, então ele tem que ter essa área do cerebelo bem desenvolvida para que ele consiga aperfeiçoar esse movimento e coordenar esse movimento. Então, um cavalo de hipismo, né, ele desenvolve bem essa área do cerebelo espinhal para que ele consiga realizar aquele movimento de forma precisa e consiga saltar aquele obstáculo da forma melhor possível. Então, óbvio que ele não consegue realizar esse movimento nos primeiros saltos, e ele vai aperfeiçoando isso ao longo de um treinamento. Então, essas áreas também do cerebelo elas vão se aperfeiçoando à medida que o indivíduo tem a capacidade de desenvolver determinadas habilidades, né, motoras. E óbvio que isso também é influenciado geneticamente. Existem indivíduos que têm maior propensão de desenvolver essas áreas e, portanto, realizam esses movimentos mais precisos. Portanto, algumas raças, né, são especializadas para hipismo. Nem todas as raças são especializadas para desenvolver essa ação motora, né? Então, à medida que você tem um aperfeiçoamento genético, que a gente chama de melhoramento genético, o homem foi desenvolvendo, né, indivíduos que foi selecionando indivíduos que tinham maior habilidade genética para realizar aquela atividade. E aí as raças foram sendo criadas para que desse maior habilidade em determinado, tinha um maior desenvolvimento dessas áreas cerebelares e possibilita, portanto, o melhor desempenho dessa atividade motora. Então, algumas raças são muito melhores do que outras para desenvolver determinadas ações motoras. Do mesmo jeito que você também tem indivíduos que têm maior especialidade, né, em desenvolver áreas que coordenam o movimento dos braços e das pernas para correr, para corrida, né? Então, esse movimento de corrida, né, de correr, quando o indivíduo vai realizar uma corrida, ele precisa ser coordenado também. O passo, né, o trote e a corrida, ele também precisa ser coordenado por potenciais de ação que vêm do cerebelo. E indivíduos que têm áreas mais especializadas e mais desenvolvidas acabaram sendo melhores, tendo maior aptidão para realizar essas ações. Então, o cavalo de hipismo, ele não é exatamente, apesar de ser a mesma espécie, mas não é a mesma raça que tem habilidade para correr, né? São aqueles cavalos que realizam a corrida, né? Corrida de cavalo lá.
como é que é o nome da corrida de cavalo? Nem lembro mais. Relação lá dos cavalos de corrida, né? Que abrem ali a porta e eles saem correndo com um jockey em cima, né? Então, aquelas raças são mais especializadas a coordenar esses movimentos e, portanto, eles desenvolveram essas áreas do cerebelo espinhal com mais intensidade. Agora, o cerebelo cerebral é a parte mais nobre, né, do sistema cerebelar, que é também chamado de cérebro cerebelo ou neocerebelo. Neo significa novo, né? Então, é a porção mais recente, mais evoluída do cerebelo. E, portanto, é aquela região do cerebelo que tem a maior habilidade para controlar movimentos mais refinados. Então, quem tem isso? Os primatas humanos, né? Essas áreas do cerebelo nos primatas humanos são bem mais desenvolvidas, que é a parte do que a gente chama cerebelo cerebral. E essas áreas, portanto, coordenam os movimentos dos dedos, da boca, da língua e da habilidade do indivíduo realizar fala com grande intensidade, né? Que é um movimento altamente refinado. Ele só consegue em função dele ter essa habilidade do cerebelo cerebral bem desenvolvido. Então, ele coordena e planeja os movimentos dos membros também, né? Então, quanto maior a habilidade para desenvolver determinadas ações, mais desenvolvidas são determinadas áreas cerebrais, do cérebro cerebelo. Então, portanto, lesões no sistema cerebelar geram também alterações na capacidade motora do indivíduo, de realizar determinadas ações motoras. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma lesão no sistema cerebelar, ele apresenta como principal característica a incoordenação motora. Então, o indivíduo que tem dificuldade em realizar determinados movimentos, ele provavelmente, essa informação que está chegando no cerebelo, ou está chegando de forma inadequada por uma lesão no sistema extrapiramidal ou no sistema piramidal, ou a lesão é ainda maior no cerebelo, né? E isso gera como resultado o que a gente chama de incoordenação motora. Então, o movimento que deveria ser coordenado por ação do cerebelo, se tem lesão, dependendo da área, dessas 3 áreas que eu falei para vocês, essas lesões podem ser mais intensas ou menos intensas. Então, tem diversos tipos de lesões. Para exemplificar, eu trouxe 3 tipos aqui. A ataxia, que é a falta de coordenação dos movimentos, podendo afetar a força muscular e o equilíbrio. Então, o indivíduo com lesão no cerebelo, que é chamada ataxia cerebelar, ele tem dificuldade de realizar o movimento simples como caminhar, né? Se coloca o animal para caminhar e ele vai realizando aquele movimento de forma incoordenada e isso gera um desequilíbrio, né? Então, muitas vezes esse indivíduo tomba, né? E tropeça, cai, né? Então, isso também é afetado, essas regiões do cerebelo, né? Pelo próprio álcool, né? O álcool, né? Quando o indivíduo consome álcool intensamente, esse álcool passa da porção da barreira hematoencefálica, atinge regiões do cerebelo e gera incoordenação motora. Por isso que o indivíduo tem um desequilíbrio, porque o álcool afeta regiões cerebelares, né, e o indivíduo tem aquela dificuldade de manter o equilíbrio, né, com um aumento do teor alcoólico. Né? Por isso que não é recomendado que ninguém dirija, né, alcoolizado, porque altera, além do equilíbrio, né, o reflexo do indivíduo. Porque vejam que, portanto, essas estruturas funcionam de forma integrada. Né? Então, isso é bem comum. Né? Uma outra alteração da incoordenação motora é a que a gente chama de dismetria, né? Que é a incapacidade do indivíduo realizar um movimento durante a atividade muscular. Então, quando o indivíduo vai dar um passo, né, ele não consegue controlar, ou saltar principalmente, ele não consegue controlar a extensão desse passo. Então, se o indivíduo deseja saltar um determinado obstáculo, né, ele calcula o seu próprio organismo, calcula a força muscular através de informações que vêm da via visual, né, da via, principalmente da porção visual, né, da interação, ele consegue, a partir dessa informação, calcular
a intensidade dos potenciais de ação que tem que chegar na musculatura para realizar aquele determinado salto. Né? Com o indivíduo que tem essa dismetria, ele perde essa capacidade de fixar principalmente a amplitude do movimento. Então, esse indivíduo, óbvio, vai ter dificuldade de realizar essa função, né, que é uma alteração por lesão no sistema cerebelar. Né? E o que a gente chama primeiro também de tremor de ação, que piora quando o paciente está realizando o movimento. Né? Você tem um tremor de repouso, que é o que falei anteriormente, né, que são através de lesões no sistema extrapiramidal, né, o Parkinson, né, um exemplo de tremor de repouso, e aqui o tremor de ação, que é o contrário, né, quando o indivíduo vai tentar realizar o movimento, né, ele piora. Então, o indivíduo, quando está parado, em repouso, ele não apresenta os tremores, mas quando ele vai tentar realizar o movimento, ele apresenta os tremores. Né? Então, o indivíduo vai tentar deslocar a cabeça para pegar um determinado objeto, esse movimento do pescoço apresenta um tremor na região cervical e o indivíduo tem dificuldade de pegar precisamente aquele objeto. Então, tem diversos tipos de incoordenação. Os 3 tipos que eu falei aqui estão relacionados à incoordenação motora, certo? E incoordenação motora é característico da lesão no sistema cerebelar. E aí, com isso, pessoal, a gente finaliza a parte do sistema nervoso, do controle motor do cérebro sobre a musculatura esquelética.